E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, Alex Alves Ateliê Art Life, e hoje trouxe uma dica de decoração reutilizando a louça que você tem em casa com prato transparentes, decopagem invertida com guardanapo e o melhor, lavável. Olha só, gente, o prato que eu trouxe hoje para vocês. Esse prato com girassol, essa pintura aqui é meio metalizada, que eu fiz também com tintas que vai ao forno, tá? Tá bom? Tem outras dicas também, ó, como esses pratos aqui, ó, que também já tem aula gravada aqui no canal. Tudo segundo a ideia do nosso vídeo de hoje. O like é muito importante, se inscrever no canal, compartilhar, gente, e assistir o vídeo até o finalzinho para você não perder nenhuma dica do vídeo de hoje, tá bom? Combinado? Então roda a vinheta e bora pro passo a passo agora. Oi pessoal, chegando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje vamos fazer uma técnica que eu sei que vocês gostam, eu gosto muito, tá? Que é da técnica de decopagem invertida lavável com guardanapo. Gente, uma técnica fácil que você vai fazer, preste toda atenção nas dicas desse vídeo, mas antes, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, gente, ativa o sino para receber as notificações. Gente, maratona. Vai aqui na playlist do canal depois. Tem várias playlists com reciclagem das lives. Eu tenho certeza que você vai gostar de cada conteúdo. Como eu expliquei para vocês, eu vou trabalhar com esse produto aqui, ó. Guardanapo para decopagem, tá? Esse aqui é um guardanapo já antigo. Quem já me acompanha sabe muito bem até da autoria desse produto, tá? Eu tenho alguns modelos desse daqui, tá bom? Se vocês quiserem adquirir, eu tenho alguns que dá pra fazer a venda pra vocês por um preço super bom. E tenho também alguns outros modelos de guardanapo e também papel, tá? Então, gente, primeiro passo quando a gente vai fazer uma peça, trabalhar com uma peça de vidro. Aqui eu tenho um prato, esse meu prato aqui é esse prato de bolo, raso. Mas aí se você for fazendo aqueles pratos para você poder usar, né, no dia a dia, aqueles pratos rasos menores também pode, tá? No prato fundo, você pode até fazer, porque se você não for utilizar a figura toda, se você for utilizar a figura toda, por conta daquela caída do prato fundo, vai acabar meio que enrugando muito, né? Então, os pratos rasos são melhores, ou no prato fundo, vai estar aparecendo aqui no card. Eu fiz uma técnica também com um guardanapo, com um prato fundo, né? Duas hortênsias, vou deixar aparecendo aqui no card ou na descrição para vocês poderem ver que dá para fazer com prato fundo também, utilizando uma outra técnica, mas sendo a mesma coisa, lavável, que a gente vai utilizar as tintas para fazer a queima, tá bom? Primeiro passo, gente, eu vou fazer todo o trabalho aqui, ó, atrás do meu prato de vidro. Olha, esse meu prato tá bem manchado, né? Então eu preciso deixar ele super limpo. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu guardanapo, álcool, eu tenho aqui álcool, tá? Aqui álcool 46, mas pode ser álcool 70, álcool 96. Qualquer álcool que você tiver aí na sua casa, tá? Então eu vou borrifar aqui de álcool na minha peça. Tá? Borrifo. O álcool ele evapora super rápido. Então vem, ó, com o guardanapo, vou limpar. Então toda vez que você for utilizar para fazer aplicação em vidro, porcelana também, é muito importante toda a superfície estar bem limpa, tá bom? Pronto, eu higienizei minha peça. O guardanapo, gente, eu vou mostrar para vocês novamente, que foi o que eu utilizei, foi esse daqui, ó. Guardanapo de arranjos de girassol, tá aqui, ó, tá? Se você quiser, você pode também, até mesmo como esse prato é raso, pode estar fazendo a decopagem completa. Aqui, como eu quis fazer um outro modelo, né, uma outra técnica, eu vou utilizar também com bastante pintura. Então eu fiz o destacamento de algumas figuras recortando o guardanapo, tá? E aí, o destacamento dessas figuras ficou assim. Olha só como ficou, tá? Ó, recortei algumas partes do arranjo, né? Só fiz o desmembramento. Mas como eu falei, você pode também estar fazendo o recorte do arranjo inteiro e fazendo a aplicação. Tá bom?
Primeiro passo, a gente vai precisar remover as películas, mas aí eu vou mostrar para vocês agora, porque nessa técnica eu não vou usar esse produto aqui. A cola gel a gente usa para fazer a aplicação apenas quando é para madeira. Alex, posso usar a cola gel no vidro? Pode, eu até já fiz aqui também. Mas como a gente vai levar ao forno para fazer a queima, então eu vou utilizar só produtos que vão me possibilitar de fazer essa técnica bem precisa para poder fazer a fixação melhor. A não ser que você queira fazer o prato com primer, né, ou outras tintas decorativas, com craquelê, por exemplo, aí você pode utilizar a cola gel, tá? Mas para essa técnica aqui eu vou utilizar esse produto aqui, ó. Esse produto aqui chama-se Decofix 150 ou Vitro 150 se você tiver aí. Essa Decofix é de outra marca e a Vitro 150 da Acrylex também pode ser feita, tá bom? Vou estar utilizando essa daqui incolor, ó, tá? Eu vou utilizar incolor para usar como cola para fazer a aplicação do produto. Vou utilizar também, gente, essa própria tinta para fazer a remoção das películas. Lembrando que aqui eu já mexi bem, tá? Muito importante você mexer bem. Mexe com o palito de sorvete ou cabo do pincel. Deixa ele de cabeça para baixo assim tampado, lógico, né? Porque para ele misturar bem a resina de baixo, tá bom? Porque senão a aderência dele não vai ficar legal, tá bom? Aqui como eu já mexi, mas eu deixei ele em descanso, então eu gosto sempre de reforçar, né? De misturar bem. Aqui eu vou misturar só um pouco, até porque no meu pote tem pouca. Mas eu já misturei antes, tá, gente? Ó, mistura. Tá? Vou pegar até com um pouquinho da tinta para fazer a remoção das películas. Ó. Eu faço igual como se eu fizesse com a cola. Né? Eu venho aqui, ó. Ele fica pegajoso. Ó, a primeira já saiu. A segunda película, que ela sai, fica mais prensada, né? Você retira assim, ó. Vou pegando mais um pouco, deixa eu pegar mais um pouco de tinta. Ou também tem a da fita crepe, tá, gente? Quem assim, gostar, você pode fazer a remoção da fita crepe. Aqui tá bem difícil de sair porque eu fiz um recorte rente, né? Mas aqui, como eu já umedeci aqui a película, aqui ela já saiu um pouco, tá? Então, geralmente é assim, gente. O guardanapo tem duas películas, né? A primeira sai com bem facilidade. A última ela é mais chatinha para sair, mas ela sai. Tá? E eu vou fazer o destaque de todas essas figuras, tá? Vai fazer a colagem, né? A aplicação apenas com essa daqui, essa estampada, a última película, tá bom? Vou pegar o meu prato, tá? O prato já tá limpo. Ó, retirei todas as películas aqui, tá bom? Vou utilizar um pincel. Deixa eu pegar aqui, gente, um pincelzinho. Pode ser também um pincel de cerda, tá, gente? Vou pegar a minha tinta incolor. Mas antes, uma dica que eu quero para vocês. Eu vou fazer uma montagem nesse prato. Como eu falei, se você quiser, você pode fazer a decopagem inteira do guardanapo. Mas eu vou fazer a montagem assim, ó, tá? Eu vou escolher algumas figuras. Vou compor aqui, ó, como se fosse tipo um cenário, um arranjo mesmo, né? E vou fazer a aplicação aqui, ó, tá? Então, primeiro você faz toda a montagem de como você vai querer, né? Que vai ficar o seu, né? O girassol, né? A decoração. Ó, fiz toda a montagem aqui. Aí agora eu já sei o que eu vou fazer desse modelo. Como é que eu vou fazer para não sair da posição ou talvez eu achar, não era assim que eu queria. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou primeiro, retiro, mas eu sei que a área tá aqui. Vou passar a tinta incolor, tá, gente? Não é verniz, não é goma laca, é tinta incolor. Decofix 150. Passa a tinta, espalho muito bem. Venho com o guardanapo aqui, ó. Ele vai, né, ele vai uma sobra aqui. É assim que eu vou querer, tá? Depois que eu fiz isso, aí eu já pego aqui a cola. Aliás, gente, a tinta, né? A gente fica sempre acostumado com cola, fala tinta. Pego aqui a cola, a tinta, e vou passando por cima. Porque ao mesmo tempo ele já vai fixando no prato. E olha como ele vai ficando transparente. Aí ele já vai, né, fixando, selando toda a trama do guardanapo. E já vai fazer essa fixação no prato, tá? É muito importante você evitar de ficar molhando muito o pincel, ficar passando muitas vezes, porque aí ele pode rasgar, tá? Então, venho aqui, ó.
na cerda do pincel. Estou utilizando um pincel de cerda macia, mas também poderia ser de um cabo amarelo também, não tem problema. Só que o cabo amarelo também tem que ter bastante cuidado por conta da cerda, que é mais rígida, né, para não rasgar. Ó, fiz isso e vou fazer com o restante do mesmo jeito. Olha só, pessoal, você vai fazendo, aí vai ficar todo transparente. Quando ficar transparente o guardanapo, significa que a incolor ela penetrou dentro do guardanapo e ela fez a fixação no vidro, tá? Aí aqui tem duas maneiras para você deixar secar. Pode deixar secando ao natural ou você pode também acelerar com o secador soprador, tá bom? Lembrando, muito cuidado, que quando é peças de vidro, a gente evita de colocar o calor excessivo, principalmente do soprador, porque a peça ela pode ter um choque térmico, pode rachar e pode quebrar e você pode aí perder a sua peça, tá bom? Então, sempre dando uma distância e você pode fazer a secagem. Olha só, já sequei, ficou bem seco, tá? O toque, você já vê que ele não tá mais pegajoso, tá bem seco, tá? Isso é muito importante. Agora eu vou pegar uma lixa de unha e vou retirar o excesso, tá? Então, pessoal, eu recomendo você retirar o excesso depois que você secar, porque aí o guardanapo todo ele já está bem grudado, bem selado, porque se ele tiver molhado, se você for fazer isso, ele pode começar a mastigar ou até mesmo rasgar o guardanapo nessa parte de cima. Então, espera secar e por último você vem fazendo isso aqui, ó. Olha, né? E retira todo o guardanapo aqui e fica um acabamento maravilhoso. Olha só, pessoal, como ficou, tá? Olha só o destaque que dá se você colocar em um fundo branco, né? Aí toda a figura ela já destaca, é isso que a gente vai fazer. Até porque esse preenchimento aqui do meu prato, eu vou utilizar outras cores, tá bom? Se você quiser, do jeito que tá aqui, você pode fazer o esponjado com tinta branca, como eu já ensinei aqui no canal várias vezes, tá bom? Mas para isso, gente, como eu vou fazer o preenchimento com a outra cor, eu preciso também deixar as figuras elas bem realçadas para ficar bem viva a figura dos girassóis. Nisso eu vou estar utilizando a tinta branca. E agora eu vou estar utilizando, gente, essa tinta aqui, ó, a Vitro 150 na cor branca. Aí você pode falar, Alex, posso misturar? Você pode, se você não tiver. Se você tiver todas as cores, principalmente branca, da Deconfig 150, pode utilizar. Se você tiver todas as cores da Acrylex, como também incolor, você utiliza. Se não, eu às vezes quando não tenho na substituição de outra, eu faço, dá super certo, tá bom? E aí eu vou com o pincel e vou fazer a pintura das figuras. Vou utilizar dois pincéis, vou utilizar esse daqui da Castelo, número 12. É o C521 LG, tá? Esse daqui vermelhinho, ele é como se for tipo língua de gato, bem maciozinho. E vou usar um pequeno para os cantinhos, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a tinta, já mexi, já deixei de cabeça para baixo. É muito importante você mexer bem, tá, gente? Essa tinta, vou colocar aqui na... Eu vou utilizar até na tampinha, mas aí se vocês quiserem, vocês podem estar colocando no Goldê, se vocês tiverem aí, tá? Vou pegar a tinta. Como o meu guardanapo eu já fiz todo o processo, né, de selagem dele, agora eu vou pintar aqui em cima, tá? A primeira demão ela vai ficar mais manchada, porém não tem problema, porque a gente vai utilizar com a outra cor aqui em cima, tá?
Então, ó, eu venho nas partes maiores, que não tem perigo de sair por transparente, eu venho com esse pincel aqui, ó, maior. Aí, para as pétalas, né, como elas são bem fininhas, aí o que é que eu faço? Eu pego um outro pincelzinho fininho, umedeço o pincel, pego aqui no potinho da tinta, e aí eu vou pintando as partes mais fininhas aqui, para não sair para fora do transparente, tá? Ó, ó, você vê esse com o pincelzinho, aí vem, tá, gente? Aí em casa, quando vocês forem fazer, vocês podem fazer com muita calma. Ah, Alex, ficou manchado. Não tem problema, tá? Porque essa primeira camada, mesmo manchado do branco, é apenas para realçar o guardanapo. E olha só a diferença do guardanapo realçado para a parte que está transparente, né? Então já dá uma boa diferença. E assim eu vou fazer com todas as figuras. Olha só, gente, como ficou. Vocês vão perceber que realmente fica manchado mesmo, tá? A primeira demão. Mas como eu falei, como a gente vai utilizar outra cor, não é necessário você dar uma segunda demão. A não ser que você queira preservar todo o transparente do prato, aí você pode, né, para tirar essa mancha, poder aplicar uma segunda demão de tinta, tá? E olha só como ficou. O guardanapo ficou bem vivo aqui, tá? E agora eu vou estar utilizando, gente, os complementos de pintura. Para isso eu vou utilizar a minha tinta Deconfix 150 na cor amarelo ocre, Deconfix 150 verde musgo e a Vitro 150 marrom escuro, tá? Então eu vou colocar aqui para fazer os complementos de pintura. Olha aqui, ó. Marrom, o amarelo ocre, o verde musgo e um pouco de branco, tá bom? Agora eu vou pegar o meu pincel maravilhoso, o número 14 da série branca, é o C527 da parceira Princesa Castelo. Tá? Vou umedecer a seta do pincel. Umedeço. Tiro o excesso aqui no guardanapo, né? Muito importante. E aí vou pegar a dupla carga. Como eu quero que as minhas folhas fiquem um pouco mais realçadas, então eu vou pegar aqui no verde oliva, no ocre, e do verde musgo, aliás, eu vou pegar um pouco de branco, ó. 3 cores, tá? Vou matizar aqui, ó. Verde, amarelo ocre. Vou colocar mais um pouco de verde aqui. Tá? E vou puxar umas folhinhas aqui, ó. Sempre nessa parte, que é a parte onde tem as pétalas, né? Eu vou puxar umas folhinhas, a mesma coisa, ó. Pincel de pé, pressiono e puxo. Pressiono e puxo, ó. Ficou bem clarinha essa daqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar só uma lavadinha no meu pincel, que eu acho que foi muito branco, né, gente? Deixa eu tirar mais um pouco do excesso de água. Vou pegar mais verde musgo e amarelo ocre. Pronto, daquela vez acho que eu matizei muito branco. Verde musgo, um pouquinho só de branco. Prontinho. Aí vou puxar umas folhinhas também pra cá, pra dentro. Geralmente as folhas ela vai ressaltar mais quando eu for aplicar a outra camada de tinta, né? Olha, gente, aqui, ó. Tá? Desse lado aqui é a mesma coisa. Puxa as folhinhas. Acho que aí tá bem clarinho, tá dando para que vocês possam ver, né, gente? Eu vou puxar também aqui na parte de dentro também, ó. Utilizando o verde. Ó, tá dando bem clarinho aí, né? Pra vocês verem. Nessas partes aqui, que ficaram um pouco meio que soltas, eu vou preencher com batidinhos de verde com um pouquinho de ocre, ó. Batidinhos de verde, verde musgo. Pode até, se você quiser assim, em cima do desenho, como já está pintado, não vai refletir no guardanapo, então não tem problema, tá? Então, ó, eu vou meio que preencher, né? Essa partezinha ficou solta. Verde musgo e ocre. Tá, gente? Aqui eu estou utilizando tinta, vai ao forno. Depois eu vou explicar para vocês, ó, como é que faz. Fiz o preenchimento aqui. Vou também fazer uns batidinhos também para fora, junto das folhas, né? Tem um vídeo, gente, que eu gravei, que eu ensino como faz os complementos. Então eu vou deixar aqui na descrição o link, tá?
Agora eu vou pegar o meu pincel filete. Deixa eu só pôr pra cá. Meu pincel filete da Castelo, número 0. É o C555, né, da série creme. Umedeci meu pincel também. Sempre umedecendo o pincel para conservar a cerda. Vou pegar no marrom escuro e vou puxar os galhos, ó. Tá? Onde eu fiz os batidinhos, eu vou puxar os galhos. Ou você também pode fazer os galhos e depois faz os batidinhos também por cima. Ó. Tá? Puxa os galhos aqui nessa parte aqui, ó. Que eu fiz os batidinhos. Se vocês quiserem para não ficar solto, porque vai acabar refletindo do outro lado. Vocês podem assim fazer uns... Puxar os galhos, né, com verde, ó. Marrom. Ó. Tá? Como tá branco, às vezes fica refletindo, talvez não dê para vocês verem. Os complementos vai ficar bem realçado quando eu fizer o preenchimento com a outra tinta. Olha só. Gente, agora eu vou fazer o preenchimento aqui. Vou utilizar a minha tinta Decofix 150 branco metálico com um pouco de verde musgo, tá? Eu quero criar assim um verde meio metalizado aqui e um pouquinho do verde musgo. Eu vou colocar aqui, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mistura na hora de fazer a aplicação, fica melhor, tá? Então vou pegar aqui esse batedor de espuma da Castelo, né? Número 20, é o C401. Olha. Eu vou pegar assim, ó, pego no branco metálico e no verde musgo, tá? E vou fazendo isso aqui, ó, fazendo o preenchimento aqui, sempre pegando nas duas cores, ó, e vindo fazendo um preenchimento aqui, ó, tá? Ó. Esse batedorzinho é muito bom, dá pra você aplicar também com stencil. Quem gosta de usar stencil com batedor, tá? Eu vou pegando aqui, ó, das duas cores e vou meio que mesclando aqui na minha peça, ó, tá? Começo por aqui, mas se você quiser também fazer todo o preenchimento, que é o certo, né, nessa parte aqui branca, para ficar um acabamento legal. E olha só como vai ficar. Tá? Então já tá criando o fundo lá e eu vou fazer o preenchimento total. Olha só, gente, depois que eu fiz aquela com o batedor, peguei uma esponjinha e passei só o branco metálico aqui para esse acabamento aqui, ó, bem bonito. E olha só como ficou nosso prato. Olha, metalizado. Gostaram? Aqui vocês também podem estar puxando mais as folhas, realçando ela com mais verde, mais escuro, né? Não fazendo aquela mescla que eu fiz, mas se for também, vai ficar super bonito também, ó. Os complementos com marrom, deu um destaque aqui, né? Nessa parte, né? Metalizada, tá? E olha só como ficou, gente. Gostaram? Mas aí, gente, esse prato é um prato que você vai utilizar para uso, né? Para usar mesmo aí na sua casa. Poder fazer um conjunto, consultar. Olha que ideia boa. Para isso, para eu poder lavar esse prato, colocar bolo, né? Poder usar mesmo no dia a dia, eu preciso fazer a queima no forno caseiro por 150 graus durante 35 minutos, tá? Que é o recomendável da Vitro, aliás, da Decofix 150. A Vitro 150 é recomendável 30 minutos, a Decofix 35, mas você pode queimar tudo a 35 minutos, tá? Então você vai colocar sua peça no forno, coloca assim, eu sempre gosto de colocar ela assim, grudou um pouquinho. Gosto de colocar ela assim,
na grade mesmo, não precisa de assadeira, tá? A não sei que você queira, mas eu acho que não é necessário. Coloca na grade do seu forno, vai ligar bem no último, né? Se é 180, 160, 200 graus, você vai colocar no último, bem no último do seu forno. Vai fechar o forno e vai deixar fazer a crema por 35 minutos. Detalhe, se o seu forno for aquele forno que mesmo no último ele é bem potente, uma dica muito importante, papel e caneta na mão para você não esquecer de anotar essa dica. Coloca uma colher de pau na porta do forno para ela ficar mais ou menos com os 4 dedos assim abertos e faz a queima no último também por 35 minutos. Passou esse tempo, desliga o forno, tira a colher de pau, fecha e deixa a peça lá esfriar naturalmente, tá bom? Não adianta, gente, você tirar a peça quente porque ela pode sofrer um choque térmico e rachar e você perder sua peça de toda forma, tá? Então deixa lá por 30, esfriando, tá bom? Eu gosto sempre de fazer à noite, no outro dia, já vou lá de manhã, antes de tomar o café, já vejo, tá? E aí você vai fazer o teste. Esfriou, você vai lavar, lavou, não saiu, lembrando que você vai sempre esfregar, né, com a esponja do lado amarelo, né, claro que é uma peça artesanal, dá até pena de você esfregar, né, não pode na lava-louças e também se você não utilizar cor metálica, pode também no micro-ondas, tá? Olha só, eu tenho aqui outros modelos, sugestões de prato que eu fiz, ó. Olha só, esse aqui é um prato fundo, né, é um prato, gente, é o prato que eu uso no dia a dia com casa, ó. Essa aula foi a aula que eu falei para vocês que eu deixei no início do vídeo no card e tá aqui também o link para você poder acessar essa aula e ver como foi que eu fiz aqui, ó, no prato fundo, tá? E ainda eu coloquei as florzinhas aqui, ó, ao redor, tá bom? Essa aula aqui já tá gravada aqui no canal já faz um tempo. Essa aula também, olha só que eu fiz a mesma coisa, utilizei, ó, os arabescos dourados aqui e fiz a mesma coisa, ó, pintei de branco, tá? Gente, esses são pratos que eu uso no dia a dia aqui em casa mesmo, tá bom? Gostaram da ideia, gente? Se você gostou, capricha no like para não esquecer. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha, gente. O compartilhamento e o like são muito importantes. E também assistir o vídeo por completo, tá bom? Olha só. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e tchau!